Sejam bem-vindos a mais um Prep Talk e para hoje vamos falar de um tema que foi a sensação do final do ano passado, que foi a grande ultramaratona da Volta à cidade de Luanda. Para já, alerta para aqueles corredores, não tentem fazer isso, tá bem? Porque a distância que foi percorrida, da maneira que foi percorrida, foi de uma forma que só um grande corredor consegue fazer. Corredor esse que está aqui conosco, seja bem-vindo, Sócrates. Boa tarde. Obrigado, Tina. Boa tarde. Sócrates, para que as pessoas entendam, primeiro o que é uma ultramaratona? Correr acima de 42 quilômetros. E o que lá em casa as pessoas perguntam é por quê? O que é que leva um ser humano a querer correr mais de 42 quilômetros? Nós somos resultado da evolução, Ok? não é? E o ser humano evolui todos os dias, quer seja do ponto de vista profissional, pessoal, biológico, tecnológico. Nós evoluímos todos os dias. Por isso é que há sempre alguém a querer fazer mais, alguns por uma questão de competição e outros por uma questão de superação, que é o meu caso. Mas eu corro e eu olho, ok, superação. Correr 10 quilômetros já foi uma superação no meu princípio. 21 quilômetros, que é o tipo de provas que eu agora faço, já é duro. 42 quilômetros é aquilo que nós consideramos, esses são super-homens. E você quis fazer mais do que o dobro dessa distância para se superar. A que exatamente só que eu estava a tentar superar? Bem, essa corrida não, na verdade nem sequer foi sobre superação. Ok? Essa corrida foi mais um legado familiar. Uau! Né? Fala mais. Yeah, porque eu como pai, procuro sempre transmitir aos meus filhos que eles podem mais. É tudo uma questão de decisão. Não é? Eu não quero que eles corram 100 quilómetros, mas eu quero que eles entendam o porquê que eu corri 100 quilómetros. Né? Porque começaste mal, né? Eu acho que qualquer pessoa pode correr 100 quilómetros. Eu não acho que eu Então, comecei mal. Eu não acho que qualquer pessoa. Acho que o Sócrates subestima um pouco essa tua capacidade, porque isso é uma capacidade para muita gente inacreditável de conseguir. Porque tem algo que é importante falar da diferença da ultramaratona de Luanda ou a volta a Luanda e uma ultramaratona normal. Ok? Por norma, as outras maratonas e os atletas têm várias paragens. sim. E é um ponto que torna único a tua corrida. Tu fizeste isso sem paragem. Então, não é mesmo para qualquer um. Até os atletas mais treinados fazem as paragens para reposição e tudo mais. E aí vem outra pergunta. Por que a escolha de fazer uma ultramaratona que já é um desafio imenso, mas sem paragem nenhuma? Eu acho que o que nós fizemos, digo nós, porque isso foi um desafio para várias pessoas. Então, o que nós fizemos foi, em vez de termos pontos de reposição, tivemos a reposição em movimento. Uhum. Eh, Nessas grandes competições, normalmente são muitos atletas, o que ficaria quase que impossível fazer uma logística como a nossa. Então, ter pessoas como tu, o Hugo e todos os outros que estiveram envolvidos, né, o Sen, a Marinela, estiveram aí também de forma extraordinária, né, passar a noite acordados para dar apoio
naquele momento, eu acho que tudo isso é que fez com que esse desafio resultasse. Sem essas pessoas, sem vocês, sem eu acreditar que, que estava no momento de lição pelo exemplo para os meus filhos e com a colaboração de loucos como tu, né, é que fez a coisa acontecer. Para se tornar teu amigo tem que ser louco, mesmo para embarcar nessas loucuras. Mas aí, e antes de nós irmos na corrida em si, o trajeto e tudo mais, tem algumas coisas que eu gostaria que, se calhar, algumas pessoas aí que o Sócrates acha que qualquer um pode fazer. Como é que foi o processo de preparação física primeiro e depois mental para a corrida? Correr para correr. Né? Se queres correr, Simplifica. se queres correr, tens que correr. Uhum. Ou seja, o volume em si. O que nós precisamos de aprender para esse tipo para qualquer atividade física é o conhecimento do nosso corpo. O Uhum. corpo vai dando sinais. Eu costumo sempre dizer que correr 5 km para mim é doloroso. Porque os primeiros 5 km o meu corpo me dá todas as razões para eu desistir. Então, olha, o joelho está a doer, agora parece que estás com canelite. Tá agora uma dor aqui. E o corpo diz não. Mas a preparação, né, porque também não é, se queres correr 100, não quer dizer que tens que te preparar com corridas de 80 km, mas tens que ter um bom volume mensal. Ok. Quando Sócrates diz volume mensal, para quem não corre tanto e gostaria de perceber, primeiro o que é volume em termos de corrida e depois, se é que Sócrates se lembra, qual é o volume que teve a fazer naquela época para a preparação? Olha, eu estava a fazer mais ou menos 150 quilómetros por semana. Ok. Porque aos domingos tinha as corridas longas. Uhum. Quando digo corridas longas, são sempre a mais de 20 quilómetros. Durante a semana tinha uma corrida também mais ou menos longa de 18, 19 quilómetros. E os outros dias fazia 13, 14, 15 quilómetros. Qual foi a Aí. distância mais longa que o Sócrates fez em termos de preparação? Acho que foram 32 quilómetros. 2 quilômetros. 32. Ok. Agora, passando propriamente para a atividade em si. Por exemplo, nós tivemos aí aqueles momentos de aquecimento aí no Porto, com todo aquele aparato da polícia, e acho que ainda te lembras do comandante a perguntar-nos, mas 100 quilômetros vão conseguir? Naquele momento, o que é que passava na cabeça? Eu, pronto, como muitos de nós corremos, eu comecei a correr para emagrecer. Uhum. Mas depois descobri que a corrida funciona para mim como um momento de terapia. E faz-me mesmo falta. Uhum. Então, eu quando corro, eu tenho tempo de pensar. Eu digo que quando corro, penso muito. Então, preciso desse momento onde estou apenas com o meu corpo e a minha mente. E quando estávamos no Porto, o meu corpo já estava conectado à minha mente, que aquele era um dia para fazer história. Né? Boa. Então, lembro-me que o comandante primeiro me disse, epá, tu é que vais correr os 100 km. Eu disse, vais gordinho, meu, tens barriga, vais mesmo conseguir. Epá, vamos lá ver. Mas eu sabia que, pronto, estava preparado e uma das coisas que naquele momento me fez acreditar que
a corrida seria possível foi ter-vos aí, né? Eu sabia que eu não haveria de ter nenhuma necessidade durante a corrida. E mais, né? Tínhamos também um acompanhamento médico, né? Sim. Isso é importante que as pessoas saibam que durante toda a prova tivemos um médico que também é Edivaldo, sim. desportista, que nos acompanhou e o tempo todo foi falando, né, comigo para saber se eu estava bem. E mais, o percurso a gente fez sempre acompanhado por outros corredores. Isso também faz toda a diferença. Pois, eu lembro-me que nós fizemos diria, se fosse futebol, um line-up inicial com pessoas bastante fortes que podiam aguentar aí 15, 20, há quem conseguiu fazer até 30 quilômetros para dar o primeiro suporte. E agora nesse trajeto, falando propriamente daquilo que foram os desafios, nós partimos exatamente às 22 horas. 22 horas. Né? Às 22 horas começamos do Porto para Cacoaco. Nesse primeiro trajeto, que era os primeiros quilômetros, quais eram os desafios? Eram esses dos primeiros 5, de tentar desligar, de desistir, sentir dor, ou a adrenalina ainda era muita e não sentias praticamente nada a tentar te puxar para a linha contrária? Uma coisa que eu aprendi nessa corrida foi: siga o teu plano. E em algum momento eu segui o plano de outros. Pois. Então foi o primeiro desafio, porque eu tinha definido o passo por quilómetro entre 6 e 6,35. É. E tínhamos pessoas que puxaram a corrida para os 5,30. E é um momento até que chegamos aos 5,25. E aquilo em si foi desgastante. Mas também uma das coisas que eu aprendi foi que é preciso termos um cuidado específico com as zonas de fricção. Ok. Porque durante esse período, depois, por causa da transpiração e a fricção, comecei a ter assaduras no quilómetro 35. Tão cedo, a Yeah. faltar 65 quilômetros. No Isso tempo, foi mais ou menos em que área? olha, Já tínhamos entrado na Via já Expresso? estávamos na Via Expresso. Quando estávamos para a Via Expresso, se deres conta, a primeira coisa que eu faço depois de algum tempo foi tirar a camisola. Sim. Porque já estava mesmo com os mamilos todos assados. Deixa tocar num ponto para quem quiser. Primeiro, dizer que foram 100 quilômetros concluídos, mas segundo é que a Via Expressa não acaba. E Sócrates, concordas comigo que a Via Expressa tipo, não acaba? Eu lembro que o Sócrates, quando tirou a camisa, ainda era à noite. Não, era já quase de madrugada. Não, ainda não. Tirei por Era volta das... Sim, meia-noite, sim, por aí. Já tínhamos umas 2 horas de corrida. Ok. Então, e com essa dificuldade toda, tendo que ainda não estávamos nem na metade da corrida, pensaste em fazer menos, pensaste em desistir, ou o foco era, não interessa qual vai ser o desafio, qual vai ser o problema, eu vou ter que chegar à meta. Desistir nunca esteve em questão, Ok. para mim. Porque fisicamente eu estava bem. Uhum. Psicologicamente também. Mas, imagina, eu tirei a camisola, mas não podia tirar a colã. Lá, pois. Então, eu estava a correr com assadura forte a partir dos 35. E é um aprendizado, né? Eu acho que para quem fizer esse tipo de provas, tem que procurar sempre colocar vaselina tipo de 10 em 10 km para ajudar. E não o fizemos. Então, foi uma corrida a partir dos 35, 40 de muita dor. Houve um momento em que acho que estávamos a chegar ao fim
da Via Expressa, tinha entrado o Rui Quissua. Sei. Eh, Foi quando eu saí. Nesse momento, eu baixei o pace para 15. Quase que estava a andar. Por quê? Porque estava a procurar ajustar a colã na posição anterior, que não gerava tanta dor. Tanta fricção. Agora imagina, né, nessa altura, tive, quando despejar essa água no corpo. Ah! Yeah, Só quem corre sabe. Quem yeah. corre ou quem já apanhou moeda. Ou Na quem hora já caiu e yeah, fez umas boas moedas foi entende. isso. Uau! Foi isso. É. E agora, por exemplo, eu disse há pouco tempo que a Via Expressa não acaba. Eu lembro-me que eu entrei para a corrida, dei suporte e antes de terminar o final da Via Expressa eu tive de sair porque é importante, o Sócrates já disse, nós fomos fazendo a reposição do estoque durante a corrida e havia necessidade de reajustar com o público que apareceu e tudo mais, comprar mais águas e tudo. E a Via Express tem algo que nós não contávamos, é que tem muitas subidas, o que às vezes de carro não conseguimos perceber. Exatamente. Foi muito difícil para ti aqueles constantes desníveis em que desces um pouquinho mais voltas a subir durante muito tempo e aquilo é uma via longa. Sentiste alguma diferença? Sentiste alguma dificuldade a mais ou foi igual a todas as outras áreas? Não, eu até gosto de fazer subidas. Aquelas mais íngremes, Uhum. é subida, pronto, está aí. E tanto que, não sei se estás lembrado, quando chegamos à parte onde tem os hotéis das 3As, Uhum. e quando eu dei conta já estávamos na ponte, eu a perguntar Tu onde é que estão os questionaste, hotéis. não, eu Exatamente, lembro-me, inclusive, que tu nem te lembravas que tínhamos passado o Quilamba. exatamente. Mas aquelas subidas e tu não sentes quando estás a andar de carro, Uhum. que têm tipo 7 km, Uhum. elas são de moer. Ok. E, por exemplo, quais foram os maiores desafios em termos de hidratação para quem quer fazer? O que é que o Sócrates usou para hidratar? O que é que o Sócrates usou como energético para continuar a revitalizar? Ahm, Tem alguma coisa diferente? Porque a maioria das pessoas pensa, vou correr, vou me hidratar com água. Sim. É, pronto, cada um tem o seu método, né? O que eu fiz foi, usei o sumo de uva, que é Ok? muito doce. Levei sumo de uva, sumo de laranja, Uhum. depois vitamina C, soro Uhum. e água. Depois, mais para o final, fui pedindo a mistura de água com Coca-Cola ou de água com Red Bull. Por quê? Precisava de açúcar. Ok. Qual era a frequência em que o Sócrates se hidratava ou era dependendo da necessidade que tinha? Por exemplo, falamos de soro, falamos da vitamina C, falamos da água, falamos ah, do sumo de laranja, aliás, da laranja em si. Sim, exatamente. Qual era? Tinha alguma ordem para o consumo de cada item ou era dependente daquilo que estava a sentir? Por exemplo, está a sentir sede, está a sentir necessidade de açúcar, qual era a ordem que estava a fazer essa suplementação? O que eu fiz foi, eu defini que não deveria chegar ao ponto de ter necessidade. Boa. Então, eu controlava mais ou menos a cada 5 quilómetros, Uhum. tinha que ingerir qualquer coisa. E também levamos fruta, eh, levamos Líquido. em líquido, sim. E isso também ajudou, porque acho que foi no quilómetro 40 ou 50 que eu comecei a sentir fome. Uhum. Não é? Então tínhamos as tangerinas, tínhamos as laranjas e tínhamos a maçã líquida, que ajudou.
Uma pergunta curiosa. Qual foi o tempo que mais foi difícil? Porque nós começamos de noite, vimos o sol nascer, choveu, Exatamente. parou de chover. Yeah. O que mais atrapalhou, o que mais ajudou? O que mais ajudou foi a chuva. A chuva. Yeah, a chuva. Porque eu lembro-me que começou a chover, estávamos a passar o Paz Flor. Uhum, E a chuva levou-nos até o antigo controle. uhum, Eh, Aquilo deixou-me mais fresco. Então, o físico não estava assim tão mal. deu para recuperar Deu para bastante. recuperar. Yeah. É como se fosse tomar um banho. Mas confesso que havia expressão um desafio mental, É, porque nunca acaba. eu acho que é mais longa do que nós conseguimos perceber, principalmente por ser sempre em frente. E foi a minha segunda vez a correr aí. Para quem não sabe, e aí tá, esse foi, pelo menos que nós fazemos juntos, o segundo grande desafio. Pois. Sócrates tem esses propósitos, essas metas que ele se define. A primeira vez foram 60 quilômetros que nós saímos do Quilamba, mas não foi sair do Quilamba. Primeiro demos a volta dentro do Quilamba e saímos, fomos até A Vidro. a Vidro. Foram 60 quilômetros. Quem já fez, sim, para apoiar um lar. E quem já fez aquela via de carro, sabe, as subidas que tem, aquela zona, como é que é do o Sequel, aquela, É um desafio. mas concluíste com sucesso. Eu lembro, quando terminamos os 60 quilômetros, de uma imagem que até agora eu tenho no meu telefone, estou assim, super pensativo. E eu estava distante, eu disse, esse nunca mais vai correr 60 quilômetros. Aprendeu a lição. E foi a imagem que eu usei para publicar a corrida, né? Uhum. Porque aquela imagem representou o meu sofrimento. Mas eu pensei que tinhas aprendido a lição aí. Mas aprendi, por isso é que depois me superei. Porque já aprendi a lição. E a ideia é mesmo essa, né? Cada lição nos leva a um novo desafio. Agora, em termos de agora que estamos quase a terminar, sobre o trajeto, lembro-me depois de terminarmos a samba, quando entramos aí para aquela zona do mausoléu e tal, veio mais público. Naquela altura, naquele horário, a entrada de muita gente deu mais força, de certa forma atrapalhou um pouco, porque o que eu notei? Tal como no princípio havia pessoas a tentar ditar o pace, naquela altura também entrou muita gente. Tanto é que eu dizia, por exemplo, Sócrates, mantém o relógio no easy, nem olha no pace. Mas havia pessoas a perguntar, não, daqui a pouco vamos parar. Como é que foi isso para a tua concentração? Como é que tu sentiste? Eu acho que eu posso olhar assim todo o percurso. Uhum. Tu tens pessoas que saem de casa e dizem que vão apoiar alguém que vai correr a partir das 22. Uhum. Né? É o caso da Marinela, né? que é mãe, esposa, e teve conosco até o quilômetro 65. Uhum. Depois foi para casa. Uhum. Temos pessoas como o caso do Alberto, o Amaro, Uhum. né? Que apareceu, acho que eram 3 da manhã. Alguém que acorda às 2 da manhã para se juntar a um desafio desses. Temos o caso do Alberto, temos o caso do Fufas, temos o caso do Mário, que andou no vai e vem a distribuir tudo o que precisávamos. E depois, no final, o final é sempre muito mais desafiante, Uhum. né? Porque tu já correste 90 km ou 92. Desistir aí, não, o cansaço de facto aí aos 90 já estás cansado. Tu se paras, nunca mais recuperas. Então, de repente, tens 15 pessoas aí ao teu lado a darem todas as opiniões. Uma das coisas que eu decidi foi não falar durante a corrida. Eu falei muito pouco, porque eu precisava de concentrar toda a energia
e falar até poder me tornar ofegante. Então eu ouvi tudo, mas segui o meu plano. No final ouvi, mas sempre me foquei que o Porto já era aí. Para terminar, tivemos uma situação que é, acho que mentalmente, talvez o maior desafio de todos. Ao chegar no Porto não batiam 100 quilômetros, Sim, porque a meta não era só a volta a Luanda. éramos Para que entendam, saímos do Porto, Cacoaco, Via Expresso, Talatona, Corimba, fizemos a samba toda, aquela zona da Nova Marginal, e até no Porto. Não batia 100 quilômetros, batia 90 e tal. Psicologicamente, olhando para se eu quando chegar aí já dei a volta toda, faltavam 3 ou 4 quilômetros, e nós termos que dar a volta, regressar ligeiramente para ir Também, yeah. completar. Como é que foi? Porque foi uma das partes que mais me preocupou, porque nós temos aquela ansiedade, eu já vejo a meta aí. Uhum. Eu sei que quando eu chegar aí posso desligar tudo, porque o corpo Exato. está à espera para desligar tudo. Como é que foi essa parte? Qual foi o que passava na cabeça ou qual era a imagem que estavas a tentar visualizar para conseguir não dizer, por exemplo, ok, já demos mesmo a volta, está tudo feito e ir pelos 100. Eu estava super cansado, com sono, Uhum, com as dores das assaduras, mas ainda tinha energia. uhum, Então foi, vou fazer isso rápido. ok, Então no final, o final da corrida assemelhou-se muito ao início da corrida. ok. Baixei dos 6, Uhum. porque epá, vou já despachar isso. E a minha pergunta é, como, Sócrates? Ah, eu lembro que realmente no final tu aumentaste o pace. Sim. E a minha questão, e acho que todo mundo deve estar a pensar, alguém que já correu 94, 95, 96 quilômetros, como é que tem energia para voltar a aumentar de velocidade e correr nos 5? Tens que conhecer o teu corpo. Uau! Por isso é que eu disse, para correr tem que correr. E enquanto vais correndo, vais conhecendo o teu corpo. Deixa, primeiro tu nem, as pessoas podem não saber, mas tu sabes o quanto eu te admiro e essa tua capacidade de olhar de forma tão simples a algo que de certa forma é muito complexo, porque envolve muita coisa, é a preparação física, mental, é ter aí a polícia toda, aliás, agradecer a nossa polícia que fez um trabalho extraordinário, Exatamente. ter o pessoal da saúde aí conosco, tudo aquilo, nós corremos das 22 às 9 horas, Não, às 8 horas sim, as pessoas têm que ter noção o que não é só a distância, é o tempo em que você está sem parar, num horário em que o teu corpo está preparado para desligar, porque é de noite. Então, é um desafio imenso. Mas, antes de terminar essa nossa conversa, você você está-se a desafiar algo que eu acho mais incrível ainda. Não pela distância, não pelo local, mas muito pela causa. Certo? A primeira vez que nós fizemos os 60 foi para um lar. exato. Um, esses 100 foi um desafio ímpar, como tu disseste, mais de superação e mostrar aos teus filhos que realmente eles podem fazer tudo o que eles quiserem, basta ter determinação e dedicação. Dessa vez o Sócrates escolheu um tema um, que não é muito desmistificado no nosso país e se calhar até em muitas partes do mundo. Então eu queria que fosse o Sócrates a dizer qual é o próximo desafio e Okay. qual é o tema. Bem, eu acho que a natureza é bela porque ela não é uniforme. Uhum, Então, por não ser uniforme,
cada parte integrante cria a harmonia perfeita. Enquanto seres humanos, alguns são do género masculino, outros do género feminino. Uns são altos, outros são baixos. E dentro de todos nós existem vários grupos. E dessa vez, porque eu já há algum tempo apoio a causa do autismo, então dessa vez vamos correr pelo autismo. Nós vamos ter um episódio mais dedicado a essa causa, mas em resumo, para quem não sabe o que é o autismo, nunca ouviu falar, assim, se fosse na escola te diria, por palavras próprias, o que é o autismo, propriamente dito, em termos gerais? Olha, eu diria assim, em termos mais simples, são pessoas com um desenvolvimento neurológico diferente do habitual, né? E isso os faz ou torna a natureza humana tão bela quanto a natureza em si, né? Uhum. Porque são pessoas diferentes que nos ensinam que o mundo não deve ser visto só numa perspectiva. Então eu diria que são professores que nos lembram da nossa humanidade. Sim, senhora. E nesse caso, dessa vez, vamos ter algum centro específico para ajudar, vamos ter algum local específico em que a pessoa pode se inteirar, quem quiser se educar, o que é que o Sócrates tem em mente, além da corrida? Bem, a ideia da corrida é nós fazermos parte da necessidade de educação social sobre o tema. Uhum. Por isso é que te desafio já agora no próximo programa convidares alguns especialistas e se pudermos ter pais que tenham filhos nesta condição, também seria importante Uhum. ouvir a perspectiva deles. E sim, para esta corrida em específico, vamos apoiar um centro, não é? Que está na cidade de Lubango Nós vamos anunciar no próximo episódio para as pessoas ficarem muito curiosas. e o resto depois falamos. É, e realmente é super importante as pessoas, se calhar, começarem a ler um pouquinho mais, porque realmente a nossa sociedade, infelizmente, não é muito educada sobre o autismo e algumas necessidades que eu digo especiais ou um comportamento diferenciado que as pessoas autistas têm. Para já, não é uma doença, porque algumas pessoas olham autistas como doentes. Os autistas não são doentes, é como o Sócrates disse, são pessoas diferentes ou com uma perspectiva diferente. E dependendo do nível e do espectro em que eles estão, podem ser pessoas que fazem uma diferença fantástica. Eu gosto sempre de dar exemplo, às vezes, porque faz as pessoas ligarem à realidade. Quando tu vês um indivíduo como Lionel Messi é um autista, quando vês que Einstein foi autista, quando vês todas essas pessoas, quem gosta de basquete, Kawhi Leonard é autista. Então, não é propriamente uma deficiência, é, A um, diferença. é uma diferença. Nós iremos, claro, no próximo episódio, trazer um pouquinho mais de detalhe, focar na próxima atividade, que será, curiosamente, uma corrida.
como eu disse, Sócrates não gosta de coisas fáceis, vai ser do Lubango ao Moçambique, ou seja, da Huila ao Namibe a correr, como ele gosta, sem parar. Então, nós iremos trazer mais detalhes sobre a atividade em breve. E para já, agradecer, claro, mais uma vez a presença. Tu vais estar comigo muitas vezes, não só até a atividade, mas tu sabes, o meu podcast, o nosso programa, porque eu digo já o nosso, está sempre aberto aos nossos desafios, aos nossos projetos. E eu espero que realmente quem quiser fazer parte desta ação, nós vamos deixar o contato, nós vamos depois comunicar como é que as pessoas podem participar, o que é que os centros precisam como ajuda, e vamos esperar que todos vocês queiram fazer parte desse, não só desafio, mas desse ato, como diz o Sócrates, em que mostra que a natureza é perfeita. A perfeição está feita das várias imperfeições de várias áreas, quando juntas tornam um puzzle completo. O meu muito obrigado. Não sei se querias fechar com mais alguma informação, algo. Já não. Eu é que agradeço, foi um bom momento, um bom prep Assim talk. já queres correr, né? Não, pessoal, mais uma vez, obrigado pela paciência, pelo tempo. Nos encontramos no próximo episódio, já em breve, sobre atividade. Tchau.